E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e na aula de hoje nós vamos falar sobre dízimas periódicas. Vamos dar uma olhadinha. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Reconhecer a dízima periódica e sua ocorrência na transformação de frações e em números decimais. Tá? Determinar as frações geratrizes de alguns tipos de dízimas periódicas. Então nós temos bastante coisa para fazer nessa aula. Sempre que transformamos uma fração em número decimal, ele será um decimal exato e finito? Ou seja, ele terá um número certo de casas decimais? Você lembra como transformamos fração em decimal? Vamos recordar. O que ocorre na transformação em decimal? Eu quero transformar 2/5 e 4/9 em números decimais. Lembra como é que eu faço? Para transformar frações em decimais, nós devemos dividir o numerador pelo denominador, certo? Então, olha só, em 2/5 o que a gente tem? Eu tenho 2 que não dá para dividir por 5. Então, eu coloco o 0 na chave. Só que 2 inteiros é igual a 20 décimos. Então, 20 décimos dividido por 5 dá quanto? 4 décimos. Esse 4, obviamente, vai depois da vírgula. Então, o 2/5 é igual a quanto? É igual a 0,4, ou 4 décimos. Ok? Agora, quando eu transformo 4/9 em número decimal, o que acontece? 4 não dá para dividir por 9, mas 4 inteiros é 40 décimos. 40 décimos dividido por 9 é o quê? Dá 4, porque 4 vezes 9 é 36. De 40 para 36 te restam 4. 4 décimos em centésimos, eu vou ter o quê? 40 centésimos, por isso que eu acrescento mais um zero. 40 dividido por 9 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 9 é 36. Para 40, sobra 4. Então, repare que isso vai se repetindo. Isso não tem fim. Porque sempre vai dar 40 e sempre vai sobrar 4. E sempre na chave, sempre no quociente, o teu resultado vai ser 4. O 4 vai repetindo, certo? Portanto, o 4 sobre 9 é o quê? 0,4, 4, 4, 4, infinitamente. Ou então, 0,4 barra. O que aquela barra representa? Que o 4 está sendo repetido. Tá bom? Então, observe uma coisa. Quando nós transformamos 2/5 em decimal, a gente obteve 0,4. Esse 0,4 é um decimal exato. Por que ele é um decimal exato? Porque ele tem um certo número de casas decimais, um número finito, uma quantidade finita de casas decimais, que no caso é uma só, certo? Ao transformar 4/9 em decimal, nós obtemos um decimal infinito, que é o 0,4444 infinitamente, certo? Esse decimal infinito, ele apresenta repetidas casas decimais com o algarismo 4, tá? E a partir disso, eu tenho o conceito de dízima periódica. O que é dízima periódica? Os números decimais infinitos com repetição ordenada de casas decimais é chamada de dízima periódica. Então, o que ele tem que ser? Tem que ser infinito. Mas não basta ser infinito. Eu tenho que ter uma repetição de casas decimais de forma ordenada, tá bom? O período é a parte das casas decimais que se repete de forma ordenada. Podemos escrever a dízima subentendendo o período antes das reticências, que são os 3 pontinhos lá da língua portuguesa, né? Então eu escrevo o período inteiro, faço uma repetição e coloco os 3 pontinhos, tá bom? Ou escrever um traço acima do período. Tá? Então olha aqui, 0,4 ou 0,4 barra ou 0,444, ok? Olha lá. Ou eu indico o período, a repetição do período e coloco 3 pontinhos, ou você coloca o traço em cima do 4. Tá bom? Agora eu quero que você anote no seu caderno essa definição de dízima periódica, porque ela é importante. E nós já voltamos.
Muito bem, agora você já conhece o que é uma dízima periódica. Existem dízimas que não são periódicas. Quando a dízima não é periódica, ela é infinita, mas as casas se repetem de qualquer jeito, tá bom? Mas isso é conversa para uma outra aula. Vamos concentrar nas dízimas periódicas. Existem dois tipos de dízimas periódicas, as simples e as compostas. Na dízima periódica simples, depois da vírgula você só tem o período. Então dá uma olhada, 0,444, 1,232323, 2,511,511. No primeiro caso, o período é 4. No segundo caso, o período é 23. No terceiro caso, o período é 511. Note que, às vezes, a parte inteira pode ser 0, às vezes a parte inteira pode ser um número diferente. Tá? Isso é bem importante você destacar. E as dízimas periódicas compostas? Elas possuem alguns algarismos que não se repetem entre as casas decimais. Então, você tem a vírgula, aí você tem um número que não se repete, aí começa o período. Esse número que não se repete a gente chama de antiperíodo. Por quê? Porque ele não repete. Tá? Então, primeiro é a parte inteira, a vírgula, o antiperíodo, que é um númerozinho de uma casa, 2 casas, 3 casas, pode ser qualquer um, e depois começa a repetição, começa o período, tá bom? Nesse caso eu tenho uma dízima periódica composta. Anote isso porque é importante, eu já volto. Tudo prontinho aí? Quero continuar então dizendo para vocês o seguinte, olha só. O 0,233333 recebe o tracinho só em cima de quem? Só em cima do 3. Porque se eu colocar o tracinho em cima do 2 e do 3, vai dizer o quê? Que eu estou repetindo o 23. Mas é só o 3 que repete. Então, eu não coloco o traço em cima do antiperíodo. Eu só coloco o tracinho no 3. Nesse caso, o antiperíodo é 2 e o período é 3. No exemplo seguinte, 1,411565656. Ou 1,411,56 barra no 56. Quem que é o antiperíodo? O 411. O 1 não faz parte do antiperíodo, porque o 1 é a parte inteira. Então, 1 é a parte inteira, o 411 é o antiperíodo e o 56 é o período. Beleza? Então, olha lá. O número antes da vírgula é a parte inteira. Não esqueça. Anote isso no seu caderno, então, para você não esquecer. Muito bem, agora que você fez a anotação disso, vamos continuando. Tem um quiz aqui para você. Classifique as dízimas periódicas com S de simples e C de compostas. Então eu tenho essas 4 dízimas periódicas para você analisar e me dizer se elas são simples ou compostas. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Vamos fazer então a correção do quiz? Será que você acertou? Dá uma olhadinha lá comigo. Se a dízima for composta, você tem que saber me dizer quem que é o antiperíodo. Só se tiver antiperíodo que você vai trabalhar com dízima composta. Então confere lá comigo. 2,4444 reticências. Simples ou composta? Simples. O 2 não é antiperíodo, o 2 é parte inteira. Tá? Ele está antes da vírgula. Então aqui é um S de simples. 0,1, 23, 23, 23, 23 reticências. Repare que o 1 está antes da repetição. O 1 é meu antiperíodo. Se tem antiperíodo, é composta. Então, C de composta. Menos 1,433333. Repare que o 4 está antes da repetição. Não é o menos 1, é o 4. Concentra no 4, que o 4 é o antiperíodo. Então, ela também é composta. E o 0,242424 não tem número que não se repete. Só tem o período direto. Então, é simples. Então, ficou como? Simples, composta, composta, simples. E nós destacamos aqui o antiperíodo para você lembrar. Beleza? Muito bem. Então está aqui a nossa resposta do quiz. Agora nós temos um exercício para você. Nas dízimas abaixo, indique a parte inteira, quem é a parte inteira, que número que é, o período e o antiperíodo. Claro, se tiver antiperíodo, se não tiver, você não vai escrever. Tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, vamos fazer a correção desse exercício então. Na letra A, eu tenho 2,444 reticências. Quem é a parte inteira? A parte inteira é o 2. E o período? 4. Essa dízima é uma dízima simples, uma dízima periódica simples. Na letra B, a parte inteira é o 0. Você tem o 1 que não está repetindo, então esse 1 é o antiperíodo. E o 23 é o período, certo? Na letra C você tem o menos 1, que é a parte inteira. O 4, que não repete, ele é o antiperíodo. E o 3, que é o período. Por último, na letra D, o que você tem? Você tem uma dízima simples. O 0 é a parte inteira. E depois você já tem o período direto, que é 24. Olha lá. Então tá aí a nossa resposta. Conseguiu fazer direitinho? Alguma dúvida, alguma dificuldade? Bem tranquilo isso aqui, né? Então, isso eu preciso saber bem. Parece uma bobagem, porque ele é muito simples. Mas eu preciso entender o que está acontecendo em cada dízima. Você já vai saber por quê. Por que as dízimas periódicas são números racionais? Bom, todo número racional pode ser escrito na forma de uma fração. Então, se eu estou afirmando que a dízima periódica é um número racional, o que tem que vir por consequência? Tem que vir que ele pode ser transformado numa fração. Tá? A dízima periódica simples a gente transforma de um jeito, a dízima periódica composta a gente transforma de outro jeito. A gente vai conhecer algumas ideias para escrever a fração geratriz
da dízima periódica. O que é a fração geratriz? É a forma fracionária da dízima. Tá bom? Então tá aqui. Toda fração não aparente que possui... Não aparente significa o quê? O numerador não dá para dividir pelo denominador, tá? E que o denominador seja múltiplo de 9, ou fração equivalente com esse tipo de denominador, é geratriz de dízima periódica. Então, se você tem lá um denominador 9, um denominador 99, um denominador 999, certo? Ou uma fração equivalente que seja equivalente de um denominador 9, você vai ter uma dízima periódica. Ele vai ser fração geratriz de dízima periódica. Isso é regra, tá? Então você pode escrever vários exemplos aí no seu caderno e com a ajuda da calculadora transformar em decimal, você vai ver que gera uma dízima periódica, tá bom? Então você precisa conhecer agora a regra do 9. A regra do 9 te ajuda a escrever a fração geratriz de algumas dízimas periódicas. Como é que eu faço? Se a dízima periódica for simples e a parte inteira for um zero, o teu numerador vai ser o quê? Vai ser o período da dízima. E o denominador vai ser o quê? Você vai escrever um 9 no denominador para cada dígito do período. Então, se o teu período tem um dígito, você vai escrever um 9. Se o teu período tem 2 dígitos, você vai escrever 2 9s no denominador. Se o teu período tem 3 dígitos, você vai escrever 3 9s e assim por diante. Olha o exemplo, 0,4343. O período é 43. Para cada casa do 43, você escreve um 9. Então, vai ficar 43,99 avos. 0,351, 351. O período é 351. Para cada casa do período, você escreve um 9. Simplificando por 9, por exemplo, vai dar 39,111. Simplificando por 3 de novo, dá 13,37 avos. Tá? Então tá aqui. 13,37 avos, 43,99 são frações geratrizes de dízima periódica. Então agora, eu quero que você faça o quê? Anote isso para mim no seu caderno para ficar bem completinho, a gente já volta. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente faz agora? Ó, se a minha parte inteira for diferente de zero, o que eu vou fazer? Eu vou somar a parte inteira com a fração geratriz da dízima periódica que sobrou. Então, olha só. Eu tenho 1,444 pontinhos. Eu vou pegar a parte inteira e vou separar da dízima. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 0,444. Esse 0,444 vai ser o quê? 4 sobre 9. Aí é só você somar. 1 com 4 nonos. 1 inteiro é 9 nonos, e 9 nonos mais 4 nonos é 13 nonos. Então é só você fazer essa separação da parte inteira com a dízima periódica. Tranquilo? Bem simplesinho de fazer, tá? Então você já tem uma regra assim que ajuda bastante. Você só não vai dar conta, nesse primeiro momento, de fazer a composta. Mas a composta é um assunto para um outro momento. Então olha só o que eu tenho de exercício para você. Transformar essas dízimas periódicas em frações geratrizes. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Muito bem, você conseguiu escrever a fração geratriz de cada uma dessas frações? Bem tranquilo, gente. Vamos seguir a regra dos 9 que dá tudo certo. Olha só. Qual que é o período do 0,51, 51? É 51. Então vai ficar 51, 99 avos. Por que 99, professor? Um 9 para cada dígito do período. Já vou falar da simplificação. Vamos para a letra B. 0,888. O 8 é o período, então vai ficar 8 nonos. Bem tranquilo também. Letra C. Letra C a gente vai precisar pensar um pouquinho. Vamos mudar a tela então. Olha lá. Vou começar simplificando 51, 99 avos. Dá por 3. 51 dividido por 3 é 17. 99 dividido por 3 é 33. Aqui é 8 nonos, como eu já tinha falado. E na letra C, o que eu tenho? 1,222. Eu vou separar esse 1. Vai ficar 1 mais 0,222. Esse 0,222 é o quê? 2 sobre 9. Beleza? Quanto que é 1 mais 2 nonos? 1 inteiro é 9 nonos. 9 mais 2 é 11. Então, essa dízima periódica ela é gerada por quem? Por 11 nonos. Tá? Então, a fração geratriz é 11 nonos. Beleza? Muito bem, então esse foi o nosso exercício. O que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós falamos de dízimas periódicas. E eu te mostrei por que dízima periódica é um número racional. Por quê? Porque dá para transformar em fração. E o nome dessa fração é fração geratriz. Nós também falamos da regra do 9, que me ajuda a obter a fração geratriz de dízimas periódicas simples. Beleza? Então tá aí o exemplinho, tá? Faça as atividades com cuidado, reveja o conteúdo, reveja essa parte de dízimas periódicas, porque ela é muito importante, tá bom? Faça os exercícios direitinho e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!